Nós não temos muito tempo, vamos entrar direto no estudo da palavra. Abra suas Bíblias no livro de Esther, por favor. Antes de começarmos a leitura, vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, aqui está uma parte do teu povo, no teu santo dia, com a tua santa palavra aberta. Nós te rogamos, Senhor, a presença do teu Espírito. Nós te rogamos que ele preencha agora a nossa mente e o nosso coração com as coisas do céu. Nós te rogamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor nos mostre aonde estamos e para onde devemos ir, pela tua vontade e não pela nossa. É o que nós te pedimos, o que nós te agradecemos. No nome santo, sagrado e poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Escolhi como tema desta manhã o livro de Esther. Quando o pastor pediu que dirigisse a palavra nesta manhã, foi este livro que veio à minha cabeça. E por coincidência, a mensagem que veio à minha cabeça, um amigo meu pregou em Portugal a semana passada. Então imagino que a mensagem é oportuna para mim e para você, porque pensamos a mesma coisa. O livro de Esther é um livro que, você sabe, não menciona o nome de Deus, não menciona o nome de Yahvé. É um livro que durante muito tempo foi combatido, inclusive, a sua presença no cânon bíblico, exatamente pelo fato de não mencionar o nome de Deus. Mas é um livro que tem na sua raiz, no seu tema principal, na sua principal conclusão, a ação de um grande Deus diante das dificuldades do seu povo. É um livro que foi escrito mais ou menos depois do ano 465 antes de Cristo. E nós não sabemos quem é o seu autor. Alguns especulam que seja o próprio Mordecai ou Mardoqueu. Alguns dizem que pode ter sido Esdras quem escreveu este livro. Mas o fato é que nós não temos certeza de quem transcreveu as palavras, mas nós sabemos que elas vieram do autor de todo o restante da Bíblia de Deus. E o livro de Esther, ele começa no seu capítulo 1, 2 e 3, contando a história de algumas pessoas. No capítulo 1, ele vai contar a história do reino da Pérsia. Vocês sabem, vocês lembram da estátua lá do livro de Daniel? Babilônia, cabeça, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, sequência dos reinos desta terra. E nós estamos agora no reino do peito, do peito de prata. Estamos no reino da Pérsia. E o rei naquela oportunidade era Assuero, ou Xerxes. E Assuero ou Xerxes, naquele contexto e naquela oportunidade, tinha sobre o seu domínio 127 províncias. Essas informações estão no começo do livro de Esther. E essas 127 províncias estavam se preparando para os conflitos que teriam na sequência com quem? Com a Grécia. E o relato bíblico diz que o rei convidou os líderes das províncias para estarem junto com ele, Suzã, no que o livro, no primeiro capítulo, narra como uma grande festa. Durante quanto tempo? Alguém sabe, não? 180 dias. E aí você para e fica pensando assim, nossa, 180 dias de festa. Se você se aprofundar um pouco no estudo, você vai perceber que esse era o tempo necessário
para que ele pudesse estar com todos esses líderes. Não quer dizer que todos esses líderes estiveram durante todos esses 180 dias com ele, mas que durante esses 180 dias eles passaram pela Pérsia. Nós vamos aprender também no capítulo 1 que, passados esses 180 dias, o rei deu uma grande festa. E esta festa durou quanto tempo? 7 dias. E os versos 6 e o verso 7 do capítulo 1 vão dar minúcias do que havia no palácio. É importante que você guarde esta informação. Passado esta questão do banquete, ou ainda na questão do banquete, ao final, no verso 8 e no verso 9, você vai ver que havia uma festa à parte. E esta festa estava sendo conduzida por Vasti, que agora é introduzida na história. Vasti, a esposa de Xerxes, de Assuero, a rainha. E aí o verso 10 diz assim: estando já o coração do rei alegre do vinho. É um eufemismo, né? O rei estava o quê? Bêbado. Um homem bêbado, junto com outros homens bêbados, porque um pouco antes você vai ver aqui, no verso 8, que a bebida estava sendo distribuída à vontade nesse banquete desses 7 dias. Um homem bêbado, junto com outros homens bêbados, vão fazer o quê? Besteira. Besteira. Homens bobos e bêbados fazem besteira. E o rei fez uma enorme besteira. O rei resolveu mostrar a sua rainha, a sua esposa, para aquela corte, para aqueles homens. Não se sabe exatamente o contexto do que era esse mostrar. Algumas vertentes sugerem, inclusive, que ele estaria querendo mostrar Esther de forma íntima. Vasti de forma íntima naquela ocasião. Mas o fato é que Vasti se recusa. E ao se recusar, o que o rei faz? Consulta os universitários. E ao consultar os universitários, eles têm uma grande ideia. Porque homens bobos e bêbados só fazem besteiras. E a ideia deles foi a seguinte, está ali a partir do verso 17, né? E eles dizem assim, eu vou ler aqui: porque a notícia deste feito da rainha, de não querer se apresentar na presença do rei, sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos. As mulheres sempre estiveram no poder, não é verdade? Porque os homens têm medo delas. Percebe aqui ou não? Ele diz aqui, na sequência, né? Aos seus olhos, quando disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E aí eles continuam na sua grande ideia, e no verso 19 vai dizer assim: saia da sua parte, rei, um edito real. Um edito real para dizer duas coisas. A primeira, Vasti não pode mais entrar na presença do rei. Ora, grande pena para Vasti, que já não quis entrar na presença do rei, porque ele era bobo e bêbado. Mas eles dizem aqui uma outra coisa no verso 20, muito interessante. As mulheres não se aproveitem disso quando chegarem em casa. Todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Deveria dizer este edito a ser publicado pelo rei. Um camarada que não consegue se impor em casa, não consegue ter uma relação de iguais em casa com a sua esposa, nem no diálogo, quanto mais por um edito. Se você depende de lei para ter ordem dentro da sua casa, você está diante de um problema, não é verdade? A história continua. E o verso 1 do capítulo 2 vai dizer o seguinte: passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, agora já não mais bobo, nem bêbado, e sozinho, sem a rainha. Talvez ele tenha caído de si e percebido a besteira que fez. Mas não tinha como voltar atrás. E ele vai mais uma vez e busca o conselho. E o conselho diz assim:
Busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. E ele, mais uma vez, aceita o conselho. E aceitando o conselho, é lançado um concurso de Miss na Pérsia. Ele já tinha um harém, né? Mas vejam como é a cabeça do homem. Senhor de 127 províncias, ele manda buscar em todas as províncias, através, mais uma vez, de uma ordem real, as mais bonitas e as mais belas moças do seu reino. E aí, introduzido na história, não os personagens principais, porque o personagem principal sempre é Deus. Mas agora são introduzidos na história duas pessoas que são chaves aqui. A primeira, o próprio Mardoqueu, de quem já falei, e a segunda, Esther, ou Hadassa. Hadassa, que quer dizer murta, Esther, no persa, que quer dizer estrela. E eles são introduzidos aqui para contar que Esther era órfã, e que ela era filha de um tio de Mardoqueu, que dela se fez pai e passou dela cuidar. Há um detalhe interessante aqui, porque a gente sempre parece pensar, e o texto parece negar, de que foi Mardoqueu quem a levou para o tal concurso. Mas não me parece que é isso que o texto diz, porque no verso 8 diz assim: sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esther. Levaram, aqui está no plural, né? A casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. Estávamos primeiro diante de uma ordem real. E em segundo lugar, foram os dirigentes das províncias que foram buscar as moças para o concurso real. E diz o verso 9: e a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Verso 10: Esther não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Feita a escolha, Esther já num contexto da corte real, ela agora passa, diz o verso 12, durante 6 meses sendo tratada a óleo, e durante 6 meses com especiarias. Entrou no spa real. Alimentação de primeira, 7 criadas, cuidados da pele, cuidados com a saúde, né? E aí o verso 17 vai dizer que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Fechamos a primeira sessão da nossa história. Na primeira sessão da nossa história, nós somos introduzidos então a esses personagens. A Assuero, a Esther e a quem? Mardoqueu. Mas aí na sequência do texto, você vai ver que assim, eu vi um filme contando a história de Esther ainda esses dias, um filme não, um videozinho no YouTube. E é interessante, aparece Mardoqueu na frente do portão do palácio, assim como se nada tivesse acontecendo, e ele acontece o que ali na sequência? Ele ouve uma conversa, né? E ele ouve uma conversa que tratava do quê? Houve uma conversa que tratava de uma conspiração. Contra quem? Contra um rei, de 2 homens, para fazer o quê? Para matarem o rei. E Mardoqueu leva essa informação para quem? Para Esther. E o texto diz que essa informação chegou ao rei e esses 2 homens foram mortos. E aí no último verso, antes de entrarmos no capítulo 3 e integrarmos a nossa narrativa, o último personagem, vai dizer que este feito de Mardoqueu foi registrado nos livros das crônicas do rei. Guardem essa informação. E aí nós entramos no capítulo 3, e agora estamos diante do nosso último personagem, Ramã.
vamos extrair aqui do texto algumas informações. Ramã era agagita, diz o verso 1 do capítulo 3. Vocês sabem o que era um agagita? Ele era um amalequita. Vocês vão lembrar que Deus tinha falado para Saul exterminar os amalequitas. Não foi? É uma boa informação para nós. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, não exterminar alguém, mas qualquer coisa que Deus manda a gente fazer, a gente deve fazer. Porque Deus mandou ele exterminar os amalequitas e ele não fez isso. E agora nós temos no contexto do livro de Esther um amalequita no controle de algumas situações. A gente vai ver isso na sequência. Vocês sabem, o povo judeu ainda estava aqui na Pérsia, porque também contrariou, ou pelo menos se deixou relaxado, em relação a uma orientação de Deus. Porque o rei anterior já tinha falado que eles poderiam voltar para Jerusalém. Mas eles não voltaram após o cativeiro babilônico. Né? Mas uma boa parte dos judeus não voltaram. A Pérsia estava bacana. Né? A Pérsia tinha vias rápidas, contornos, né? Centro cívico. Eles gostaram de lá. E não quiseram voltar para casa. E agora vão se enfiar num contexto de perseguição, porque esse personagem, o Ramã, que era uma amalequita e que, portanto, não gostava dos judeus, acontece algo aqui interessante com ele. Verso 2 diz: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, que o verso 1 diz que foi exaltado pelo rei. Porque assim tinham ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Há várias interpretações para esse verso, para essa afirmação. A primeira delas, e a mais imediata que a gente sempre usa, é que ele não se prostrava porque um hebreu, afinal de contas, só se prostra diante de quem? De Deus. Mas Abraão se prostrou perante um infiel. Então talvez o caso não fosse esse aqui. Talvez o caso fosse exatamente porque Amã era uma amalequita e Mardoqueu era um judeu. E desde lá, do livro de Samuel, é narrado que os dois povos não se davam. Continua o texto dizendo o seguinte, lá no verso 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se o quê? Encheu de furor. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. O que reforça a ideia que não era só um problema com Mardoqueu. Porque, obviamente, se Amã tivesse ido até o rei e falado só do Mardoqueu, já teria resolvido o problema com ele ali na hora. Mas o problema parecia mais profundo. E Amã pede, ou pelo menos se dispõe, a matar todos os judeus. Quando Mardoqueu fica sabendo que Amã vai até o rei e pede a morte de todos os judeus, e agora eu estou pulando um pouco no texto para a gente avançar, o que acontece é que lá no verso 1 do capítulo 4, é narrado o seguinte: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza. E vocês sabem, isso era sinal de tristeza, de submissão a Deus e de uma situação desesperadora. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. O verso 5 vai dar conta que Esther, sabendo do que havia acontecido com Mardoqueu, que está no verso 1, chamou a Ataque, um dos seus eunucos, e deu-lhe mandado para que fosse até Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe havia sucedido. A quem? A Esther. E pediu a ela, diz a parte final do verso 8, que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Verso 9. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. E aí Esther responde, no verso 11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem
que para todo homem ou mulher que entrar no pátio do rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Vocês sabem, o rei tinha um harém, mas ela era a rainha. Tinha recebido favor aos olhos do rei. A rainha, a mulher do rei, 30 dias sem comparecer na sua presença. A primeira coisa que me vem à cabeça é que o rei, naquele momento, não tinha muita prioridade para Vasti. Para Vasti, não, desculpa, para Esther. Já troquei. Agora eu desinverti, né? Inverti a primeira, agora eu desinverti. Espero não errar mais. O fato é que Esther se percebe frágil diante dessa situação. Você espera que eu vá ler um texto agora, mas eu não vou ler. Vou deixar ali para o final. A sequência da história diz o seguinte. Esther vai à presença do rei. E quando ela vai à presença do rei, o rei estende o cetro para ela, demonstrando que ela estava perdoada por ir à presença do rei sem ter sido chamada. E ao comparecer na presença do rei, está lá, agora nós já estamos ali no capítulo 5, ela propõe ao rei um jantar. E o rei aceita o jantar. E vejam que coisa. Ela propõe um jantar, o rei aceita um jantar, e esse jantar é com quem? Amã. E sabe, os homens, não somente os bêbados, são bobos. Amã, quando é chamado para o jantar, se enche, se ensoberbece. Primeira coisa que ele vai aos amigos e à esposa para dizer assim, dando de dedo, né? Tá vendo? Fui chamado para jantar com o rei e com a rainha. Ele precisava disso. Ele já era o comandante do rei. Mas ele é chamado para jantar com o rei e com a rainha e se soberbece com essa situação. Vou à presença do rei. Olha quem sou eu. O grande Amã. Eu vou pular algumas coisas porque os detalhes são importantes, mas nós estamos avançados no tempo. O fato é que ele vai até lá e ele janta com o rei e com a rainha. Quero só trazer mais um detalhe para você, importante. Esse eu não posso pular. Está aqui no final. No começo do capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Verso 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de que Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Percebe a dualidade? Do lado do rei, descobrindo alguém que tinha salvado a sua vida. Do outro lado, alguém que queria a vida de Mardoqueu. E aí o relato continua, e por essas muitas ironias da vida, o rei pergunta para Mardoqueu, Mardoqueu, o que deve se fazer com alguém que salvou a vida do rei? Desculpa, eu estou trocando os nomes, né? Amã, o que deve se fazer? Ainda bem que vocês, é só para ver se vocês estão atentos, é assim que funciona. Amã, o que deve se fazer com alguém que salvou? E o Amã disse, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, pensando que era ele, né? Traga a veste real do que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo,
em que o rei costuma andar montado, e ponha-se a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregoe-se diante dele, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ele montou todo o quadro para ele, lê do engano, porque o rei chama Mardoqueu, e Ramã é encarregado de fazer estas honras para Mardoqueu. Obviamente o coração de Ramã aconteceu o quê? Se encheu ainda mais de raiva contra Mardoqueu. Mas vem o jantar. E o capítulo 7 diz o seguinte: vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achai graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Se coloca no lugar do Ramã agora. Deve ter escorregado na cadeira, né? Estava embaixo da mesa já. O rei sai, nervoso com a situação, porque agora ele estava diante do pedido, e ele tinha oferecido metade do reino para Ester, e você sabe o que esses homens falavam, eles cumpriam, e ele estava diante do seu principal general. E ele sai para pensar, nervoso, e o Ramã imagina o quanto apavorado ele estava. E o texto diz que o Ramã vai até Ester desesperadamente para fazer o quê? Para pedir que ela intercedesse ao rei para que o rei não o matasse. Mas por essas coisas hollywoodianas deste texto, desta passagem e deste livro, o Ramã cai sobre Ester. E quando ele cai sobre Ester, o rei volta. E ao voltar, o rei pensa num lampejo: esse camarada vem à minha casa, esse camarada tentou matar a minha mulher e o povo dela, esse camarada está assediando a minha mulher dentro da minha casa. O que eu faço com esse camarada? Universitários. Olha, tem uma forca ali fora. E o Ramã é morto. E aí nós adentramos o último capítulo aqui para a nossa meditação. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus, diz o título. Naquele mesmo dia, o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Ramã, inimigo dos judeus. Vou começar de novo. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, esqueci do verbo, deu o rei Assuero à rainha Ester, a casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tornado a Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. E eu paro um pouquinho. Na nossa narrativa, na nossa revisão do livro de Ester. O livro tem 10 capítulos, nós estamos parando aqui no capítulo 8. Ramã morre. E agora Mardoqueu é elevado à posição mais elevada no local de Ramã. Parece história da carochinha, né? Fala a verdade. Não parece? Pensa um pouquinho. Uma menina órfã,
criada pelo tio, é levada para a corte por causa de um concurso que foi realizado em função da rainha não ter se submetido ao rei e os seus conselheiros terem dado a ideia de arrumar uma nova mulher, e ela vai parar no palácio. E ela não fala para o rei que ela é judia, e o rei também não sabe que ela é judia. Nesse contexto aparece um camarada, um malfeitor, não é? Chamado Ramã. E acertei? E o Ramã quer exterminar os judeus, porque desde lá de Saul, de antes de Saul, os amalequitas e os judeus não se dão. Talvez seja essa a explicação. E ele e a Esther marcam um jantar, e esse jantar acontece, aliás, ela marcou 2, esses jantares acontecem, né? E o Ramã, eu errei de novo, o Ramã cai em cima percebem? A sequência de coisas que parecem que não fazem sentido. Mas se vocês lembrarem, e eu falei lá no capítulo 1, volte lá no capítulo 1, aqui no versos 6 e 7, uma descrição do palácio e das coisas que compunham o palácio. E eu já falei, esse livro ele foi escrito depois de 465 a.C., vindo para os nossos dias. Isso nos leva à conclusão, através da arqueologia dos dias de hoje, que muitas coisas foram descobertas que comprovam a existência do palácio e de detalhes que são dados aqui. Portanto, quem escreveu esse livro sabia do que estava falando. E, portanto, este livro não é um livro que conta uma história da carochinha. Isso aqui aconteceu. E aí eu quero levar vocês para Deus falando outras coisas sobre essa passagem, ou sobre este livro. Você sabe, quando você estuda o livro de Esther na Bíblia, e você quer descobrir um pouco mais sobre ele no espírito de profecia, você vai chegar a uma interessante conclusão. Há algumas outras referências esparsas, mas o espírito de profecia todo dedica apenas pouco mais ou pouco menos de 10 páginas para este livro. E se você ler o texto, você vai ver que Ellen White não entra em detalhes importantes explicando o que está acontecendo aqui, como a gente tentou explorar lendo o texto. Mas ao final do capítulo em que ela fala sobre esse livro, há um texto que eu gostaria de ler para vocês. Porque essa história aqui faz sentido para mim e para você hoje. E é isso que eu quero que a gente seja guiado a entender agora. Diz assim, na página 605 do livro Patriarcas e Profetas: as probantes experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Esther não foram peculiares a este tempo somente. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou, e ela está falando aqui de Jesus através de João: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17, que fala de mim e de você, o remanescente, o povo de Deus dos últimos dias. E o texto continua: alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumpridas essas palavras. O mesmo Espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a igreja verdadeira, ou a igreja verdadeira de Deus, levará no futuro a adoção de uma conduta similar para com os que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora, estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. Ela está fazendo uma comparação entre o que aconteceu com Esther, e o que aconteceu na história que acabamos de estudar, e o que acontecerá no meu e no seu futuro. E ela continua: o decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. E ela termina dizendo:
Satanás suscitará indignação contra a maioria que recusa aceitar costumes populares e tradições. Homens de posição e reputação unir-se-ão com os marginais e os vis para tomar conselho contra o povo de Deus. Riqueza, talento, educação combinar-se-ão para cobri-los de desprezo. Governantes perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. Eu vou ler de novo para vocês, porque talvez você não tenha prestado atenção. Governantes, sem novidade, né? Alguma novidade com os governantes? Não, nenhuma, né? Perseguidores, alguma novidade? Não. Pastores, take care. Pastores. E ela termina dizendo assim: e membros de igreja conspirarão contra eles. Se prepare. Se você estiver do lado da verdade, você muito provavelmente pode ser perseguido por alguém que já esteve sentado ao seu lado, aqui dentro. Não estou suscitando aqui um olhar de desconfiança para ninguém. Estou dizendo para você, para que você não se surpreenda com essa realidade, porque está escrito. Continua o texto. De viva voz e pela pena, alardes, ameaças e ridículo, procurarão subverter-lhes a fé. Mediante falsas representações e irados apelos, os homens suscitarão as paixões do povo. Não possuindo um assim, dizem as Escrituras, para apresentar contra os advogados do sábado bíblico, eles recorrerão a opressivos preceitos de lei que lhes supram a falta. A fim de assegurar popularidade e beneplácito, os legisladores se renderão aos reclamos de leis dominicais. Mas os que temem a Deus, presta atenção, mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole o preceito ou um preceito do Decálogo. Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. E ela termina. Hoje, como nos dias de Ester e Mardoqueu, o Senhor vindicará a sua verdade e seu povo. Não há o que temer, porque Deus continuará à frente. Mas aí você me pergunta, tá, Marcelo, conheço a história, já havia lido várias vezes. Talvez algum de vocês vão dizer assim, conheço o capítulo, já li também algumas vezes. Mas para onde vamos? Para a palavra. Voltemos à palavra de Deus. Continuamos no livro de Ester. Quero lhes chamar a atenção, para terminar, de pequenas 3 passagens que devem nos levar a meditar sobre onde estamos e para onde estamos indo. A primeira delas, eu sugiro que você saiba quem você é. E o texto de Ester diz quem eu e você somos. Capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: Ramã. E a senhora White deixa muito claro aqui no livro que Ramã era um agente de Satanás. Está muito claro. Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-lo ficar. Você conhece alguém? Você já viu alguém espalhado e dividido entre os povos desse tempo em que a gente vive, nas províncias do reino dos reis desta terra, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis dos reis? Aponte para você. Nós somos aqueles que, enquanto o mundo está lá fora, nesta manhã de sábado, tocando a vida normalmente, alguns pensando que amanhã é o dia em que eles devem cultuar a Deus, nós estamos aqui cumprindo a lei do Senhor. Nós somos esses esquisitos que não comem carne de porco,
Não é? Mas o porco é tão limpinho hoje, tão bem tratado. Nós somos esse povo que tem preocupação com saúde. Embora hoje o mundo tenha preocupação com isso também. Nós somos esse povo que respeita tantas coisas que se referem apenas à palavra de Deus e que neste mundo não fazem mais nenhum sentido. E que nós as defendemos em contrariedade ao que a massa e o que há o senso geral sobre o conhecimento das coisas diz. Nós somos esse povo que quando o mundo está aceitando uma série de coisas, nós não as aceitamos. Nós somos este povo aqui, que entre os povos espalhados nas províncias desse tempo, tem as leis, as suas próprias leis, e que não são suas, são de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração, é que eu e você não podemos nos esquecer aonde estamos e quem somos. Nós continuamos na corte da Babilônia deste mundo. E continuamos na corte da Babilônia deste mundo, servindo ao rei que não é o rei deste mundo, porque nós servimos ao Deus do céu. E como nós servimos ao Deus do céu, o segundo texto que eu gostaria de ler com vocês, para deixar no seu coração, está no verso 13 do capítulo 4. É a minha segunda sugestão. Se você entende que você tem uma lei diferente, a lei do Senhor, você tem que saber que para você andar com o Senhor da lei, e para que você tenha poder para obedecer à lei e ao Senhor da lei, você precisa fazer o que esse povo fez aqui no verso 13. Desculpe mais uma vez. Não é o verso 13, é o 16. 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. A Esther está dizendo aqui, e está ensinando a mim e a você aqui, uma coisa muito importante, que obviamente não é que nós façamos jejum para o resto das nossas vidas. Mas ela está dizendo para mim e para você o seguinte: se você quer viver os últimos dias dessa terra, de pé, pelo poder de Deus, você precisa estar preparado. Você precisa orar. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa testemunhar da sua fé. Jejuar faz parte também. Cuidar com a alimentação faz parte também. Não só a alimentação física, mas a alimentação visual e a alimentação auditiva. As avenidas da alma, como diz o Espírito de Profecia. Porque se você quiser estar de pé nesses dias, você vai ter que se preparar para eles. Você vai ter que estar completamente entregue ao poder do Espírito de Deus. É isso que a gente aprende na manifestação de Esther. Mas o principal, entendo, porque não tem a ver comigo e com você, porque a mensagem que nós temos nesse livro é de que é o Deus de todas as coisas é quem vai resolver todas as coisas. Mesmo que eu e você saibamos quem nós somos, mesmo que eu e você nos disponhamos a nos prepararmos para esse dia, e devemos fazer isso, tanto uma coisa quanto a outra. O principal está na última passagem que eu gostaria de ler para você. E eu me denunciei, né? Você volta uma página, está no verso 13. E nós conhecemos muito bem uma pequena parte dessa passagem, vamos lê-la inteira. Verso 13. O Mardoqueu falando para Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Há um aviso para mim e para você aqui. Não acho que você vai resolver o problema ao seu modo. Nós já sabemos como as coisas vão acontecer, porque estão escritas aqui. E nós já sabemos que, se não estivermos debaixo da proteção de Deus, nós também estaremos debaixo de outra proteção.
Portanto, não adianta queremos nos eximirmos das nossas responsabilidades. Sabe, eu sempre lembro do pastor Areli falando, sabe, os meninos na planície de Dura, tiveram 3 que ficaram em pé. Vocês lembram da história, né, lá de Daniel? 3 ficaram em pé. Mas sabe, não tinha só eles ali. Tinham muitos outros judeus, outros meninos judeus também naquele contexto. E o pastor Areli sempre diz assim, que ele imagina o quantos não ficaram ali, no meio. Nem ajoelhado como os que já tinham se prostrado para a estátua, nem em pé como os 3 meninos ficaram. Mas estão ali no meio, tentando não ser nem uma coisa nem outra. Para os do mundo eu sou como os do mundo, para os da igreja eu sou como os da igreja. E assim a gente vai tocando a vida. E o livro de Esther está aqui para nos dizer o seguinte: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei. E este rei que ele está falando aqui é do rei terreno. Verso 14. Porque se todo o que te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Olha o que o Mardoqueu está falando a Esther. Sabe você, se você não falar para quem está lá fora que Jesus vai voltar, como as crianças estudaram aqui no momento das crianças, a mensagem vai chegar para eles do mesmo jeito. Você fingir que não sabe, ou você não ter disposição para ir falar, não vai mudar nada. As pedras falarão, diz a Bíblia. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E este é o prêmio de quem se omitir. Mas o final diz assim: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Seu Flores gosta dessa passagem, né? E quem sabe se para um tempo como este você não foi chamado para estar aqui nesta manhã e ser tocado pelo Espírito de Deus na sua mente e no seu coração, para fazer o que é certo, para estar do lado de Deus, para obedecer a Deus e para fazer diferença nesse mundo aqui e agora. Esther salvou os judeus. Através de Esther, Deus salvou os judeus. Reformulo. E se você ler o capítulo 9, o capítulo 10, o 10 é até bem curtinho, você vai perceber que muitas coisas deram certo para eles naquele contexto, para todo o povo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que assim como eu, vive os últimos dias dessa terra. Os reis desta terra aqui não vão livrar a minha e a sua cara. Você acha que tem sido complicado? A gente tem perdido coisas? A gente tem sofrido? A gente tem ficado ansioso? Essa semana foi uma semana de ansiedade tremenda para mim. Tremenda. E eu vou confessar para vocês que o meu coração só se apaziguou quando eu comecei a ler a palavra, agora. Porque mesmo enquanto eu estava estudando para falar sobre isso para vocês nessa manhã, o meu coração estava apertado. Porque a gente vive nesse mundo que é assim. Que o coração aperta. Que a gente perde coisas e pessoas. Que a gente fica triste. Que a gente vive oprimido. Que a gente tem gotas de alegria, é verdade, porque Deus continua agindo. Mas que está difícil. Eu vou repetir, os reis dessa terra não vão livrar a minha e a sua cara. E se parte da história de Esther se aplica para nós e nós podemos aprender com ela para hoje, para os nossos dias, deixa eu falar um negócio para vocês. Não vai aparecer outra Esther nos nossos dias. Quem vai aparecer na nossa história é Jesus Cristo. Mas até que Ele apareça, e que todas as coisas sejam resolvidas definitivamente, muita coisa ainda vai acontecer com o povo de Deus. E essas coisas que vão acontecer para o povo de Deus só tem uma solução para mim e para você, e eu vou repetir. A primeira delas é você cair em si. Você lembra do dia da expiação? O povo tinha que cair em si. Você lembra disso? O povo fazia uma autoanálise. Eu e você precisamos cair em si. Saber quem nós somos e para onde nós estamos indo.
Porque é isso que o texto diz para nós. E entendermos que nós somos sim um povo diferente. Não por nós, por Ele. Porque nós, está ruim, hein? Se dependesse da gente, está ruim. Não é? Reclamões, fofoqueiros, não é? Fazemos intrigas, somos briguentos, somos respondões. O que tem para nós senão a destruição eterna? Mas em Jesus Cristo todas as coisas são feitas novas, inclusive nós. E por isso o texto vem de lá, de 465 anos antes de Cristo, para dizer para mim e para você: caia em si. Entenda quem você é e viva como quem você é. Peça poder para Deus para viver como você é. Essa é a primeira coisa que o texto diz. A segunda coisa que o texto diz é: prepare-se. O tempo que você vive não é um tempo simples. Não é um tempo simples, é um tempo complexo. É um tempo onde crianças são abusadas, é um tempo em que as pessoas são mortas, saem de manhã para trabalhar e não sabem se voltam. É esse o tempo que você vive, meu amigo. A gente pode estar confortável nas nossas casas, nos nossos condomínios, nos nossos carros bacanas com ar-condicionado, mas deixa eu falar para você, você não tem certeza que volta para casa. Eu não estou fazendo esse discurso aqui num discurso de terrorismo, eu estou fazendo um discurso de realidade. E para nós que somos filhos do Rei Altíssimo e que conhecemos a sua palavra, é mais do que realidade, é certeza. Até quando vamos dormir e fingir que nada está acontecendo? Até quando? E terceiro, há um chamado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para dizer para mim e para você, se não é para este tempo, e para mim e para você, que nós somos colocados aqui e agora. E aí eu quero dizer para você, que se eu tiver essa consciência de quem eu sou, se eu tiver essa consciência do que eu preciso me entregar para Deus, se eu tiver essa consciência de que é Deus que é o dono da história, e que é Ele que vai transformar a mim e a você, aqui e agora, no instrumento que Ele precisa, ou que Ele nos facultou graciosamente o privilégio de sermos, para estarmos em direção aos portões celestiais. Eu vou chamar o Joezer Júnior, o Breno e o nosso grande maestro, porque eles vão cantar uma música. E eu gostaria que você pensasse além da música. Ouça a letra da música e perceba o Deus que quer falar comigo e com você. O Deus que continua falando comigo e com você, porque nós lemos a palavra dele até agora. Seja através da Bíblia, seja através do Espírito de profecia. Nós ouvimos o Senhor falar nessa manhã. Não foi o Marcelo, porque eu li a Bíblia. O que menos teve aqui foi ideia minha. O que mais teve aqui foi palavra. Eu li o Espírito de profecia, e eu creio que o Espírito de profecia é a palavra de Deus. Então só Deus falou aqui, não fui eu só li. A questão é o que você vai fazer com o que você acabou de ouvir. A questão é, até quando nós vamos resistir à palavra de Deus? Ouça a música. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, meu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível
vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Fique em pé, vamos orar. Eterno nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos querer tanto. Obrigado, Senhor, pelas lindas palavras da Tua Bíblia, das Tuas Escrituras. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de viver nesse tempo, onde olhamos para trás e a arqueologia, a história, os fatos declaram que há um Deus no controle de todas as coisas. Isso nos faz, ou nos ajuda a cairmos em nós mesmos, Senhor, e em percebermos que nós vivemos no fim do tempo do fim. E às vezes, Senhor, sabe, perceber isso e estudar sobre isso não é a coisa mais agradável do mundo. Para esse nosso coração pecador, pós-moderno, o que a gente gosta mesmo é de
é de ouvir histórias que nos ajudem a passar a próxima semana. Mas a tua palavra não nos ajuda a passar apenas a próxima semana. Ela nos leva à eternidade. E o Senhor veio aqui nessa manhã para dizer, através do livro de Esther, Senhor, que o Senhor é o Deus que fará o grande livramento do teu povo. E nós queremos fazer parte do teu povo. Nós queremos estar entre aqueles, Senhor, que serão chamados quando Jesus vier naquela pequena nuvem para nos buscar. Um querido tio dizia que o maior sonho dele era ver a nuvem da alegria. Ele não está aqui hoje. E não haverá da forma como ele imaginou que veria. Mas ele plantou no meu coração, no coração da minha família, o desejo de ver essa nuvem, Senhor. E os teus filhos que estão aqui nessa manhã, aqui estão porque também querem ver essa nuvem. Por isso, Senhor, nos transforma para que vivamos de acordo com as regras do teu reino, as tuas leis, que não são leis opressivas, mas que são leis que nos protegem. Senhor, nos mantém conectados contigo através do estudo da palavra, nos mantém conectados contigo através da oração. Reforma a nossa vida, Senhor, de oração, de contato contigo. Senhor, mas acima de tudo, nos ajuda a cumprir com essa missão e com esse privilégio de vivermos com a expectativa e com a perspectiva de que talvez nós estejamos aqui agora, porque esse é o tempo e porque o Senhor nos escolheu como os teus instrumentos. Nos ajuda, Senhor, a viver à altura disso. Senhor, pega a cada um dos teus filhos que estão aqui nessa manhã, coloca-os nos teus braços de amor, cura as feridas, nos ajuda a viver com elas, nós não vamos esquecê-las, nos ajuda a viver com elas, nos abraça, Senhor, a cada momento, a cada dificuldade da nossa vida, cuida das nossas ansiedades, das nossas dores, cuida, Senhor, dos nossos planos, cuida das nossas famílias, dos nossos filhos, que eles estejam junto conosco, naquele grande dia em que o Senhor vai voltar para nos buscar. Cuida da tua igreja, do pastor Claudenir, que ele seja abençoado e ungido todos os dias por ti, Senhor, para conduzir esse teu rebanho à tua presença. Cuida da liderança da igreja, cuida de cada membro que dispõe do teu tempo ou do seu tempo para estar aqui para te servir, Senhor, porque nós queremos cumprir a missão. Nos guarda, nos prepara e nos dá um restante de sábado feliz na tua presença. É o que nós te pedimos, o que te agradecemos, no nome santo, sagrado, poderoso do teu Filho Jesus.